Atlético 0, Atlético Goianiense 1. Jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, na Arena da Baixada, estádio Joaquim Américo Guimarães. Me recuso a chamar de estádio Mário Celso Petralha. Cara, pessoal, por onde começar? Hein, você, atleticano, por onde começa esse comentário? Olha só, a equipe, o Atlético, ele já entra em campo derrotado. Você observa nos semblantes dos atletas, nos semblantes dos jogadores, já a derrota, escrito o D na cara deles de derrota. São jogadores sem sangue nas veias, jogadores muito tensos, né? A tensão é total na equipe do Atlético, mesmo antes de entrar em campo. Então o time entra em campo já derrotado. O adversário, lógico que sabe disso. Com certeza na preleção do adversário, o assunto mais falado é esse. Ó, os caras lá, os caras tão tensos, os caras não sabem jogar a Série B, os caras não sabem que estão na Série B. Então vamos tirar proveito disso. E é o que os adversários fazem. Principalmente nos primeiros tempos de todos os jogos na arena do Atlético, porque nem Liga Arena é mais, porque existe aí um litígio entre a Liga, né, que era a name rights do Atlético, está havendo um litígio, então nem Liga Arena é mais, então é a Arena da Baixada, menos mal, né, a Arena da Baixada é o tradicional templo do futebol brasileiro. Então assim, o Atlético, como eu falei, ele já entra derrotado em campo. E na preleção dos adversários, com certeza o treinador é o ponto que ele mais toca. Ó, os caras lá, eles estão perdidos, então vamos tirar proveito. Aí o que acontece? Os adversários, quando jogam, principalmente nos primeiros tempos na arena, eles jogam à vontade, tocam a bola para lá, para cá, jogam como se estivessem em casa, e na prática é isso que acontece. O primeiro tempo hoje foi praticamente o Atlético Goianiense jogando lá em Goiânia. Se eu não me engano, o nome do estádio deles lá é Alcioli, Antônio Alcioli, alguma coisa, ou Caverna do Dragão, né? Popularmente chamado. Parecia que eles estavam jogando lá. Só que com uma torcida maior, né? Porque a torcida do Atlético de Goiás, o goianiense, praticamente é uma torcida que também não consegue encher muito nem o próprio estádio lá, que é um estádio, não é um estádio grande. Mas aqui o estádio, por mais que não estivesse cheio, com certeza a média de público aqui do Atlético é muito superior à do Atlético Goianiense. Então foi um jogo em que o Atlético Goianiense nem precisou jogar muita bola para fazer 1-0, fez 1-0 logo aos 5 minutos. Adivinha do quê? Uma cobrança de bola parada, um escanteio. Toda bola parada cruzada na área do Atlético é meio gol para o adversário. É meio gol, é como se fosse um pênalti. Não deu outra. A zaga inteira não pulou. O jogador, o atacante do Atlético Goianiense, à vontade, não fez nem esforço para cabecear a bola. E 1-0. O Mikael estático também. Mas é todo mundo culpado ali. O time inteiro é culpado. Até quem estava no banco lá é culpado. Então, o adversário joga muito à vontade pela tensão que o Atlético tem, pelo espírito derrotista que o Atlético já entra em campo. E foi 1-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, é óbvio que a equipe adversária ia priorizar a marcação, iria priorizar o sistema defensivo, porque já estava ganhando o jogo. Então, o Atlético teve mais a posse da bola, foi para cima do Atlético Goianiense, mas pouco fez, o Atlético não foi efetivo. O Goianiense ainda assim levava um certo perigo ao Atlético, mesmo jogando defensivamente. O Goianiense, quando tinha bola, ele jogava mais que o Atlético, ele construía melhor as jogadas, porque era uma equipe mais organizada em campo. Aliás, organização é o que não tem no Atlético faz muito tempo. Dentro de campo o Atlético não tem organização. É uma equipe espaçada, hoje foi muito espaçado novamente, jogadores muito distantes, pouca mobilidade, aliás, nenhuma mobilidade. O seu Juliano, o que é isso? O seu Juliano é uma piada de mau gosto, o Juliano ali no meio de campo. Jogador, você vê o porte físico dele, o porte físico gordo, o cara tá gordo, o cara
mal consegue se movimentar e jogou o jogo todo, ficou o tempo inteiro em campo. Aí, culpa total do treinador Odair Hellmann, que é um treinador que ninguém respeita e ninguém vai respeitar. Nem esse elenco medíocre do Atlético vai respeitar esse treinador do Odair Hellmann. E pior que isso, o Falcão no meio de campo, com o Filipinho, erraram tudo. Mas o Falcão errou mais ainda e jogou até os 30 minutos do segundo tempo. Pasmem, senhores. O Falcão jogou até os 30 minutos do segundo tempo. Olha, não sei quem podia substituir ele ou não, mas qualquer um ali poderia entrar no lugar do Falcão. E o Odair Hellmann, assim como todo o time do Atlético, estático. O Odair Hellmann também nem pensou, escalou mal, porque escalando o Falcão no meio de campo é escalar mal, você jogando em casa, precisando vencer o jogo. Coloca 2 volantes ali de contenção, um só já basta, o resto tem que ser tudo de criação e atacante. Mas não. Né? O Atlético, o Odair Hellmann sabe que o Atlético também tecnicamente é uma equipe que está devendo tecnicamente, e o cara também entra, mesmo jogando em casa, entra cauteloso. Então tá faltando muita coisa ao Atlético. E olha só, vamos pegar o histórico dos confrontos entre o Atlético e o Atlético Goianiense. Olha só, foram 20 jogos. Essa vitória de hoje do Atlético Goianiense foi a primeira vitória na história do Atlético Goianiense em Curitiba. Então, parabéns aos envolvidos, parabéns diretoria, parabéns Petralha, parabéns Odair Hellmann, parabéns todo mundo ali que trabalha no Atlético, parabéns até ao roupeiro do Atlético, porque foi a primeira vitória, o tabu foi quebrado. Tudo bem, tabu em cima do Atlético de Goiás não significa muita coisa, mas quando você perde um tabu desse, significa muita coisa sim, porque a única vitória que o Atlético Goianiense teve foi lá em 2007, num jogo que nem de Campeonato Brasileiro era. Foi num jogo de Copa do Brasil, lá no Serra Dourada, em Goiás. Né? Aquele estádio famoso que tinha grama alta, 50 centímetros de altura. Então, meus amigos, o Atlético está conseguindo ser o pior Atlético da história desses 100 anos, 101 anos agora. O Atlético está sendo o pior Atlético de todos os tempos. Se o Petralha conseguiu fazer um Atlético melhor de todos os tempos, ele está fazendo o serviço completo, porque hoje ele está fazendo o pior Atlético de todos os tempos. A defesa do Atlético nesse Campeonato Brasileiro da Série B, se eu não me engano, é a segunda pior defesa. Era a terceira, mas eu acho que já deve ter caído aí para ser a segunda pior defesa do campeonato. O Atlético hoje está na 12ª colocação do campeonato, ou seja, nem na primeira página está. O Atlético está com muito mais probabilidade de lutar para não cair para a Série C do que brigar por alguma coisa de G4. Então essa é a situação do Atlético. Olha, como falei para você, por onde começar? Né? Como falei para vocês, por onde começar? Mas eu já estou terminando. Eu não tenho mais o que falar do Atlético. Eu sei que está virando rotina as derrotas. Em 7 jogos, o Atlético só tem uma vitória em 7 jogos. E eu estou até me acostumando com as derrotas do Atlético, principalmente na Arena, onde o Atlético, de pelo menos uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, ele era praticamente imbatível. Hoje, o Atlético é presa fácil jogando no próprio estádio, com o apoio dessa torcida maravilhosa. O único ponto positivo do Atlético é o seu torcedor. É a torcida que comparece, é a torcida que faz aquela festa bonita, aquele visual, mas a equipe em campo, a equipe, a diretoria, o seu Márcio Lara, diretor que está ali como uma rainha da Inglaterra, não faz nada e ganha muito. Então, meus amigos, por hoje é só. Infelizmente, eu não consigo mais falar absolutamente nada sobre o Atlético hoje. Quem sabe amanhã ou depois. Tchau, tchau.